Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast Sala dos Professores, esse lugar mágico da escola, capaz de reunir professores de diferentes áreas para tomar um café e bater um papo. Nós somos um coletivo de professores de diferentes cidades do Brasil, de diferentes áreas, com diferentes realidades pessoais e profissionais, e vamos conversar um pouquinho sobre o nosso cotidiano nas escolas. Antes de tudo, precisamos nos apresentar para que vocês nos conheçam. Eu sou o professor Gabriel Garcia, sou professor de Educação Física na cidade de Goiânia, em Goiás, e atualmente eu atuo como professor de Educação Física escolar para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental e como professor de algumas modalidades específicas dentro da escola, como o basquete, o vôlei, a iniciação esportiva e a psicomotricidade, para alunos da educação infantil até os anos finais do ensino fundamental. Eu atuo numa escola privada, que tem como uma característica diferente de outras escolas, apresentar o ensino bilíngue. Então, é uma escola voltada para o ensino bilíngue, em português e em inglês. Olá, sou o professor Guilherme Martins. Leciono a disciplina de língua portuguesa em um cursinho preparatório na cidade de Alexandria para a Escola Técnica IFRN. Esta cidade fica no interior do estado do Rio Grande do Norte. Olá, sou a professora Larissa, sou formada em Matemática pela Universidade Federal de Itajubá, Unifei, e atualmente leciono a disciplina de Física aos alunos do ensino médio da rede estadual de Conceição das Pedras, uma cidade em Minas Gerais. Olá, me chamo Vanessa, sou pedagoga, formada pela UERN, atualmente trabalho em uma escola da rede privada, aqui mesmo na minha cidade, Marcelino Vieira, e leciono uma turma de segundo ano do ensino fundamental menor. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito relevante para a comunidade escolar em geral, desde alunos a professores. Vamos falar sobre os desafios cotidianos nas disciplinas de matemática, física, educação física e língua portuguesa, especialmente as dificuldades materiais e tecnológicas que muitos de vocês, assim como nós, enfrentamos no nosso dia a dia. É uma conversa importante que pode ajudar a iluminar o caminho para superar esses obstáculos e garantir um aprendizado eficaz. Então fiquem ligados, pois temos uma jornada de conhecimento pela frente. Este programa é especialmente para vocês, alunos, alunas, professores e professoras do ensino fundamental, ensino médio, até mesmo do ensino superior. Vamos juntos nessa busca por soluções e percepções que podem fazer toda a diferença na sua educação. E para isso, nada melhor do que iniciarmos o nosso bate-papo conhecendo um pouquinho dessas dificuldades, destes desafios e principalmente das possibilidades do uso dessas tecnologias e de materiais durante as aulas em diferentes áreas, por diferentes professores e de diferentes experiências e realidades. Vamos nessa? Bem, então para não perder tempo, eu já vou aproveitar e já vou puxar essa roda de conversa. Meu nome é Gabriel e, como eu já havia apresentado, eu sou professor de Educação Física, do ensino fundamental. Eu acredito que as principais dificuldades materiais e tecnológicas no campo da educação física escolar, na maioria das vezes, estão relacionadas à própria cultura da escola. Muitas vezes, em muitas escolas, a educação física, ainda hoje, em pleno 2023, é vista como um simples momento de diversão, de lazer para as crianças, jovens ou adultos, como sendo um segundo momento de recreio. É comum que a gente veja muitos professores e até coordenadores falarem que a função da educação física é a de ser a hora que os estudantes podem liberar suas energias e se divertirem. Esse é um pensamento retrógrado, Ele gera uma série de consequências dentro da escola, mas principalmente para a própria educação física. Por quê? Porque se eu penso a educação física como sendo um momento de brincar livre, de brincar espontâneo, apenas como um momento de diversão por conta própria, obviamente que essa área ela terá menos prioridades e importância na grade curricular da escola.
Porque diferente desse pensamento, as outras disciplinas, as outras áreas, né, elas não são vistas como um momento de lazer. Elas são vistas ali como um momento de estudo, de ensino, em que o aluno ele precisa aprender. Nesse sentido, a educação física, assim como todas as áreas da educação, ela, ao longo dos anos, ela vem ela vem sido transformada, né? E vem sido mudada, literalmente. Se a gente fizer uma simples pesquisa e perguntar para os nossos pais, para os nossos avós, nós vamos ver que a educação física, na época em que eles eram crianças e jovens, era muito diferente da educação física que nós temos hoje nas escolas. Hoje, né, num mundo em que as informações são de fácil acesso e os esportes, as danças e outras atividades físicas são de fácil consumo, ou seja, em qualquer cidade, em qualquer bairro, nós temos ali pelo menos uma escolinha de futebol, nós temos ali pelo menos uma praça pública que tem ali alguma prática de atividade física disponibilizada para a população. Eu, enquanto professor de educação física, entendo que a educação física dentro da escola, ela tem uma função muito diferente da que tinha antes. A educação física, ela deve ser um espaço de possibilitar que os alunos conheçam o máximo dos elementos de que nós chamamos de cultura corporal. Ou seja, é uma parte da cultura, né, uma parte da história humana que é representada pelos elementos externalizados pelo corpo. E aí eu posso citar vários, né, os esportes, desde os esportes comuns aos esportes que são típicos de determinadas regiões, que são mais desconhecidos, as lutas, as ginásticas, as danças, as brincadeiras, os jogos, as práticas de aventura, as mímicas e outros, né? Ao mesmo tempo, ao realizarmos essas diferentes manifestações, a educação física torna-se o local para o movimento, para a interação entre os colegas, para o trabalho em equipe, para o controle das emoções e sentimentos, além de trabalhar aquelas valências, né, que são necessárias para o desenvolvimento humano. E aí sim, nós trabalhamos ali com as questões de coordenação motora, com as questões de força, de flexibilidade e por aí por diante, né? Porém, para que esse objetivo ele seja possível de se realizar, o professor ele precisa ter acesso a materiais específicos para suas aulas. Por exemplo, como é que eu posso dar uma aula de futsal se a escola possui apenas uma bola? Como que eu posso dar uma aula de voleibol se a escola não possui rede, não possui uma bola própria daquela modalidade? Como que eu posso dar uma aula de ginástica, de circo, para alunos que na escola não possuem ali os mínimos materiais que possam oferecer uma segurança para essas práticas, né? Como que eu posso dar uma aula, né? E aí, olhando para a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular. Como que eu posso dar uma aula de jogos eletrônicos, um conteúdo que é da educação física e que está previsto no documento da BNCC, sem que a escola tenha materiais tecnológicos necessários? Então, essas reflexões, esses questionamentos que nós fazemos durante a prática, durante o planejamento, ele precisa ser levado adiante dentro da realidade escolar e, na maioria das vezes, se a escola, né, e os demais professores, coordenadores e até mesmo os próprios alunos, eles possuem a visão de que a educação física ela deve ser apenas aquele momento de diversão, apenas aquele momento do brincar livre, dificilmente nós, professores de educação física, vamos ter espaço e vamos ter possibilidade de solicitar materiais, de solicitar ali algumas vivências, de solicitar alguns passeios, né, algumas visitas que possam nos auxiliar dentro das aulas de educação física. Por isso que quando eu iniciei a minha fala, eu disse que geralmente essas dificuldades, quando ligadas à área da educação física, ela não é uma dificuldade que está posta apenas ali nas entrelinhas dos documentos ou nas questões materiais e estruturais da escola.
mas ela está ligada muito à cultura escolar, né? E aí o primeiro obstáculo que nós, professores de educação física, e principalmente aqueles professores que, assim como eu, se aproximam, né, de uma teoria crítica da educação, de teorias, por exemplo, com a pedagogia histórico-crítica, com a psicologia histórico-cultural, que vão nos servir de base para todo o processo de planejamento, para todo o processo de fundamentação teórica e de escolha daqueles conteúdos a partir da prática social dos alunos. Com uma cultura que desvaloriza a educação física, dificilmente eu vou ter a possibilidade de executar um trabalho ali para os meus alunos em que eu vá sentir que vai fazer sentido, né? E isso é um problema muito grande. E a forma com que nós temos de mudar esse cenário é mostrar a necessidade da educação física na escola, de forma objetiva, com planejamento, contextualização teórica, científica, para mudar essa visão de lazer, da liberdade e do espontaneísmo, que já é o momento ali do recreio, o momento em que essas crianças têm de diversão. Então, nós, né, pegando a minha área especificamente, a maior dificuldade que nós encontramos é essa. É a de, primeiro, transformar a ideia do que é a educação física, qual o objetivo desse eixo temático, desse conteúdo dentro da escola, para que aí sim eu possa avançar nas minhas possibilidades de intervenção, né? Pensar em apresentar os jogos eletrônicos num sentido crítico, num sentido questionador sobre o que esses jogos eletrônicos são dentro da cultura atual, apresentar outras modalidades, outros elementos da cultura corporal para esses alunos, e aí, passando por toda a trajetória acadêmica, né, enquanto um professor que trabalhou na rede pública e um professor que hoje está na rede privada, em uma escola ali que é destinada para famílias de uma classe social alta, há uma grande diferença. Enquanto numa escola pública, por exemplo, nós não tínhamos o número suficiente de raquetes para apresentar os esportes de raquete para esses alunos, numa escola privada eu tenho acesso, por exemplo, a um computador para cada aluno da minha turma, para que eles possam fazer pesquisas, para que eles possam vivenciar os jogos eletrônicos, ou eu tenho acesso a uma bola para cada aluno, para que eles possam fazer ali um movimento mais individualizado, para que depois a gente possa partir para um movimento mais coletivo. Então também essas questões de luta, né, dentro do espaço público, ele sai dos muros da escola e nós precisamos também atingir ali as questões de políticas públicas e de fomento, né, para a educação pública em geral. Então, espero que eu consiga ter puxado ali, né, esse bate-papo e que adiante a gente possa escutar as realidades dos demais colegas que aqui estão, para a gente pensar em possibilidades para a educação em geral, independente da área que nós estamos atuando, mas pensar em uma educação crítica, uma educação que possa favorecer a transformação da sociedade. Primeiramente, quero agradecer o convite em participar do podcast Sala dos Professores, que tem contribuído muito para o debate público sobre a educação brasileira, oferecendo conteúdo riquíssimo aos ouvintes, em especial aos alunos. Sobre minha experiência em sala de aula no ensino público como docente de língua portuguesa, pude ver ao longo de 20 anos os enormes desafios que tanto professores como alunos enfrentam para que haja um ensino de qualidade, mas, apesar dos inúmeros problemas, há uma força intrínseca ao brasileiro para que nunca desista de lutar por aquilo que acredita. Assim, o uso de tecnologias por parte dos alunos está diretamente relacionado à forma que as escolas foram implementando essas ferramentas ao longo dos anos. Obviamente que, comparado à aquisição das tecnologias por parte da sociedade, o sistema de ensino foi lento em fornecer materiais às escolas. Mesmo quando as escolas foram adquirindo esses materiais,
surgiram outros problemas, a capacitação dos docentes, por exemplo, os professores de língua portuguesa e discentes para utilização das tecnologias. Problemas esses que permanecem até hoje no sistema de ensino público brasileiro, infelizmente. Tanto a física quanto a matemática são disciplinas fascinantes. Porém, os alunos frequentemente enfrentam obstáculos ao tentar compreender e aplicar os conceitos abstratos dessas disciplinas em contexto do mundo real e em contextos do dia a dia desses alunos. Isso se torna evidente, por exemplo, na física, quando os alunos tentam relacionar as leis da termodinâmica às situações de seu cotidiano. E, além disso, a era digital trouxe mais um desafio, a sobrecarga de informações tecnológicas, porque, embora haja uma riqueza de recursos online, a dificuldade em identificar quais fontes são confiáveis e quais fontes são relevantes pode ser avassaladora para os estudantes. E motivar esses alunos também é uma questão muito importante, pois muitos deles questionam qual que é a aplicabilidade das disciplinas de física ou de matemática em suas vidas diárias. E para superar esses desafios, é essencial adotar uma abordagem que seja prática e que seja envolvente para os alunos, e que inclua também experimentos de física, por exemplo, e resolução de problemas do mundo real que estão relacionados com a matemática. E além disso, nós que somos educadores devemos orientar os nossos alunos na escolha, na seleção de recursos tecnológicos apropriados e promover uma colaboração por meio de grupos de estudo e de discussões, de reflexões em sala. Na nossa era digital, a tecnologia ela desempenha um papel cada vez mais importante na educação, mas também nós precisamos apresentar seus próprios desafios aos alunos. Muitos estudantes estão se tornando excessivamente dependentes de calculadoras, muitos não conseguem fazer cálculos que são relativamente básicos sem o uso dessa ferramenta, da calculadora, e ficam também dependentes de softwares para resolver outros problemas matemáticos, o que prejudica o seu entendimento sobre esses conteúdos e esses conceitos matemáticos. E a abundância desses aplicativos e de plataformas disponíveis para o ensino de física também e da matemática pode confundir os alunos e torna difícil a escolha de quais ferramentas que são certas para o seu nível de conhecimento. E além disso, a falta de conectividade confiável à internet e dispositivos adequados cria também uma dificuldade no acesso ao ensino online. E abordar essas questões requer equilibrar o uso da tecnologia com a compreensão conceitual e orientando os alunos na seleção de quais os recursos tecnológicos são mais apropriados e garantir também que todos os estudantes tenham oportunidades de aprendizado iguais e independentemente de sua situação de conectividade com esses recursos. A tecnologia é um forte aliado no aprendizado e, por ser uma maneira mais inovadora, torna-se mais atraente e estimulante. Além disso, facilita a organização de informações, incentiva a formação de alunos e melhora a capacidade de interpretação. No entanto, enfrentamos algumas dificuldades para se trabalhar com esse meio. A falta de materiais e de cursos de qualificação é um deles. Porém, procuramos sempre fazer uma junção de conhecimento, seja por meio de pesquisa ou de uma produção de conteúdo digital, mas sempre procurando inovar e utilizar esses meios tecnológicos em sala de aula. Certamente, depois de todas essas falas, depois de todas essas experiências apresentadas, por professores de diferentes áreas, da física, da língua portuguesa, da matemática, da educação física, com certeza nós poderíamos aí estender o nosso programa e o nosso bate-papo por muitas e muitas horas, só debatendo possibilidades, debatendo ideias, dificuldades, pensando em como que nós, professores de diferentes cidades, diferentes áreas, diferentes escolas, diferentes realidades,
poderíamos unir forças e lutar pela educação de qualidade, por um espaço de ensino com qualidade física e com qualidade de conteúdo, né? Pensando nas máximas possibilidades que as diferentes áreas da educação elas nos permite trabalhar, planejar e pensar em um mundo diferente, numa sociedade transformadora. Mas infelizmente o nosso programa ele tem um horário para acabar e gostaríamos de estender o convite a todos os professores que aqui participaram e a você, ouvinte, que continue nos acompanhando, continue nos escutando e nos envie mensagens, nos envie sugestões de textos, de temas, né, para os próximos programas. Obrigado por nos acompanharem nessa discussão sobre os desafios cotidianos nas disciplinas escolares de diferentes áreas e pensarmos, né, de forma coletivamente possibilidades para as nossas aulas. Esperamos que vocês tenham encontrado estratégias para superar as dificuldades materiais e tecnológicas que possam vir a surgir aí durante o percurso do trabalho pedagógico. Não percam o próximo episódio e juntos nós temos a certeza que podemos tornar o aprendizado não apenas eficaz, mas também empolgante e cheio de sentido. Até breve e nos encontramos aqui na Sala dos Professores.